Trump amplia sanções a governo Lula. Fachin vira novo presidente do STF. Pessoal, tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. A gente já começa aqui com sanções de Donald Trump. Exatamente isso, Estados Unidos ampliando a ofensiva e chegando a nomes do governo Lula. Outra notícia que eu trago aqui para vocês é sobre o STF. Agora o Barroso está deixando o cargo de presidente, passando para o Edson Fachin, que deve adotar um perfil aí mais discreto do que o do Barroso. Além disso, a gente vê aqui o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL, líder do PL na Câmara, dizendo que o Hugo Mota não aceitou pautar o fim do foro privilegiado, e você vai ver quais são as próximas ações dos partidos de oposição. E a gente começa aqui justamente com os blogueiros da Globo News falando sobre o relatório, pessoal, que os Estados Unidos elaborou, dizendo que o Brasil já está longe de ser uma democracia pujante, né? Então vamos ouvir aqui, então já chega aí se inscrevendo no canal, habilitando o sininho. Vamos começar aqui com os blogueiros da Globo News. Vamos lá. Olha, Leilane, eu conversei com vários e eles estão muito irritados com este relatório do Departamento de Estado norte-americano. Irritados. Porque, tudo bem, você tem alguns pontos ali que você pode até avaliar que são procedentes, né? Houve exagero na hora de você determinar a exclusão de contas das redes sociais, você pode até discutir isso. Agora... você pode até discutir, quer dizer, exagero em excluir contas. Pessoal, estão tolhindo a liberdade das pessoas se expressar. Nos Estados Unidos é a primeira emenda da Constituição, então não tem nada mais importante que a liberdade de expressão. Não pode negociar, nada disso. O relatório dizer que no Brasil tem tortura ali, tem perseguição política motivada ali pelo Supremo Tribunal Federal. Se não é perseguição política, pessoal, o que é? Me conta aí qual deputado ou senador ou político de esquerda que foi perseguido aí pelo STF. Me conta aí se tem algum, me conta aqui nos comentários, que eu gostaria muito de saber, porque até hoje eu não vi nenhum político de esquerda ser preso, ter mandado caçado e por aí vai, né? Em relação ao grupo bolsonarista, o nome de Bolsonaro é citado especificamente, na visão de ministro supremo, isso parece até uma brincadeira de mau gosto, só que com temas muito sérios, né? A avaliação é de que antigamente esse relatório dos Estados Unidos sempre foi político, né? Sempre teve uma conotação política, mas ele era levado mais a sério. Na visão de ministros do Supremo com quem eu conversei, neste momento, este documento que foi divulgado ontem, que faz críticas ao Brasil, faz críticas, acusa a África do Sul de fazer perseguição à minoria branca sem prova nenhuma, né? Sem prova nenhuma, pessoal. Como é que esse blogueiro fala isso que é sem prova nenhuma? Será mesmo que o Donald Trump está tirando coisas da cabeça dele, que o governo americano, a maior e mais antiga democracia do mundo, né, o espelho para todas as outras nações democráticas, será que eles estão inventando mentiras nesse relatório? Será mesmo? Totalmente falso, que nem o Brasil também, muitas afirmações totalmente falsas, infundadas, enquanto isso palpa de críticas El Salvador e Israel. Não é um documento para ser levado a sério. Por que criticaria El Salvador e Israel, pessoal? El Salvador que conseguiu dominar a criminalidade, Israel que está simplesmente se defendendo. Por que eles criticariam? Avaliação de ministros, só que eles avaliam que essa escalada de Donald Trump em relação ao judiciário brasileiro só vai piorar. Vai demorar muito ainda para melhorar na avaliação destes ministros e que eles avaliam que não vai alterar o que está sendo feito dentro do Supremo, que é o julgamento da ação penal do golpe. Isso não vai alterar em nenhum momento, né? Os ministros, inclusive, Camila, estão muito também incomodados com as informações de que eles estão amedrontados com essas sanções que vêm lá dos Estados Unidos.
Ah, claro, até o jornal o Globo falou, pessoal, que eles estavam amedrontados, né? Então agora eles estão furiosos com essa informação. Pessoal, próxima notícia aqui a gente vê o Sóstenes, né, Cavalcante, líder do PL na Câmara, falando justamente que o Hugo Mota não quis pautar o fim do foro privilegiado e agora começarão a obstrução. Nós ontem solicitamos o presidente Hugo Mota a inserção de pauta do fim do foro, que é diferente do que o Valdo estava falando, que é com relação às prerrogativas. Essa é uma outra demanda da casa. Nós pedimos que a PEC 333 viesse à pauta e na prerrogativa do presidente ele decidiu não pautar. Por isso ontem começamos uma obstrução, estaremos em obstrução hoje em quase todas as comissões e nós esperamos que quinta-feira, amanhã, na reunião do Colégio de Líderes, finalmente a gente possa resolver o problema de foro, porque privilégio não cabe a parlamentares. Foro privilegiado é para alguns. Isso tem sido um desserviço ao parlamento brasileiro, que, lamentavelmente, vem sofrendo chantagem de alguns ministros do STF em algumas votações importantes aqui na casa, e a gente tem que cortar tudo que é privilégio de parlamentares. Realmente é melhor não ter, né? Porque se o privilégio é ser chantageado, né? Então é melhor não ter esse privilégio. Pessoal, sanções de Trump pelos Estados Unidos amplia ofensiva e chega a nomes do governo Lula, pessoal. Tudo isso em função daquele programa Mais Médicos, né? Que na verdade é uma curva nos Estados Unidos esse programa, porque dá dinheiro para Cuba, e que é o país sancionado pelos Estados Unidos, né? Então, desta vez, duas figuras relacionadas ao programa Mais Médico tiveram seu visto norte-americanos cancelados. E imagino que não vai parar por aí, tá? Então, o governo dos Estados Unidos anunciou novas sanções contra 2 brasileiros, agora impedidos de entrar no país comandado por Donald Trump. Os funcionários do governo brasileiro perderam seus vistos por suas atuações no programa Mais Médicos, né? Então, segundo a administração norte-americana, o programa serviu como forma de Cuba driblar o embargo econômico dos Estados Unidos contra o país. Então, pessoal, no Brasil foram sancionados Mozart Júlio Tabosa Salles, atual secretário do Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, ex-coordenador geral da COP30. Então, essas duas pessoas foram sancionadas, né? Os dois integravam o órgão federal responsável pela saúde pública quando o programa foi implementado no Brasil, tá? Apesar de ter suprido escassez de médicos em regiões remotas do Brasil, os Estados Unidos classificaram o Mais Médicos como um esquema de exportação de trabalho forçado por parte de Cuba. Pessoal, a gente sabe muito bem que os médicos, a maior parte do salário dos médicos ia para Cuba, né? Então, mais de 50% do salário deles ia para Cuba. Então, isso aí considera até um trabalho escravo, né, pessoal? Então, os médicos trabalhavam aqui, ganhavam uma merreca só para se sustentar, mas o dinheiro todo ia para o governo cubano, né? Então, negócio totalmente absurdo. Próxima notícia aqui. Então, pessoal, a gente vê que agora o Barroso está entregando a presidência do STF para o Fachin, né, que teoricamente deve adotar um perfil mais discreto do que o Barroso. Então, está previsto para o dia 29 de setembro. Dizem por aí que o Barroso vai entregar antes o cargo, né, porque essa batata já assou aí na mão do Barroso, né? Então, durante o mandato, né, o ministro prezou pelo andamento do ciclo de transparência, da urna eletrônica, pelo fortalecimento da segurança de votação, em uma época de grande investida contra o Congresso, no Congresso do então presidente da República, o Bolsonaro, pelo voto impresso. Pessoal, foi o Fachin que tornou o Bolsonaro inelegível depois de uma reunião com embaixadores, coisa que o Fachin tinha feito, eu acho que algumas semanas antes, tá? Então a gente vê realmente o arqui-inimigo do Bolsonaro assumindo a presidência do STF.
Me diz aqui nos comentários o que você acha disso. Aproveita aí para se inscrever no canal, habilitar o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê em breve em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.